E aí, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu queria contar pra vocês o que eu fiz pra conseguir acertar 41 questões na prova de humanas do Enem do ano passado, 2021. E, na verdade, eu vou ter que misturar alguns tópicos porque muito do que eu vou passar pra vocês de dicas, na verdade, eu apliquei no primeiro Enem que eu fiz, que foi lá quando eu terminei o ensino médio. E lá eu acertei 38 questões em humanas, mas foi nesse ano que eu construí a minha base em humanas, porque senão eu ia chegar aqui e falar, então, gente, eu só fiz provas no ano passado, mas isso acaba não sendo suficiente quando você não tem o conteúdo de humanas. Eu tenho aqui no canal, inclusive, um vídeo muito famoso, eu acho que ele tem quase 400 mil visualizações ou mais do que isso, falando sobre como, na verdade é uma dica de como você resolver questão de humanas quando você não sabe o conteúdo. Essa dica ela realmente funciona porque ela na verdade é só um outro nome para você interpretar um texto direito e conseguir resolver uma questão. Mas hoje eu quero falar um pouco mais do dia a dia mesmo, de você aprender os conteúdos de ciências humanas para conseguir fazer uma prova legal. Para começar, eu tô aqui com a minha prova. Essa prova do primeiro dia faz tempo que eu não pego ela, desde quando terminou a prova lá em novembro, mas é só para falar logo quais foram as 4 questões que eu errei na prova. E eu sei que uma delas é um arrependimento muito grande que eu tenho, porque é uma questão óbvia e eu errei por uma leitura rápida que eu fiz. Mas a primeira questão que eu errei foi aqui, o enunciado falava assim: considerando o debate sobre a segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está pautada no... E eu marquei monitoramento do fornecimento urbano, não era essa a resposta, então eu errei essa questão. A segunda questão que eu errei falava sobre... no capitalismo, a satisfação dos desejos pessoais é influenciada por... Eu marquei incentivos controlados de consumo, mas a resposta era mecanismos subjetivos de identificação. Daí eu errei a questão que foi essa que eu falei pra vocês, que era um cartaz escrito escravo fugido. E o enunciado era: no anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual estratégia de resistência escrava foi apresentada? A resposta, obviamente, era a criação de relações de trabalho baseado no cartaz. Isso está explícito no cartaz, mas eu fiz uma leitura equivocada e acabei marcando fundação de territórios quilombolas. Isso é um grande arrependimento que eu tenho, eu poderia ter acertado 42, mas enfim. Mas eu acho que essa questão vai atrapalhar um pouco o meu TRI, porque ela foi uma questão bem fácil e eu errei. Mas eu acho que foi a única questão fácil mesmo que eu errei. A outra, para compensar, muita gente eu vi falando que foi uma das questões mais difíceis da prova. Eu não sei se isso foi verdade, porque olhando agora eu acho que daria até para resolver, mas foi essa questão que tem esse mapa aqui, ó. Eu errei essa questão, marquei oeste, a resposta correta é sul. De qualquer forma, foram essas as 4 que eu errei só a título de curiosidade. Daí beleza, em 2021 o que aconteceu foi muito isso. Eu já tinha esse conhecimento consolidado de humanas, então pra não chegar na prova e ter um resultado ruim não, um resultado pior do que eu sei que eu tenho a capacidade de ter, que foi o que aconteceu em 2020, que eu acertei 37 questões, eu falei, não, eu vou fazer muitas provas e ficar treinando pra ver se eu acerto pelo menos 40. Então foi isso que eu fiz, eu peguei várias provas antigas do Enem e fui resolvia toda hora. E o que acontecia muito era que eu já conseguia acertar uma quantidade ideal pra mim, né, de questões. Então eu nem precisava fazer aquele processo de pegar os erros e pesquisar o que aconteceu. Por isso que o meu estudo de 2021 meio que não serve de nada aqui pra eu falar no vídeo. O que eu quero falar mesmo foi o estudo que eu tinha no terceiro ano do ensino médio, que eu acho que foi ali que eu dei uma construída boa na minha base de ciências humanas. E se eu for ser bem sincero, na verdade, eu acho que durante o meu ensino escolar todo, porque eu lembro que eu gostava muito das aulas de humanas desde o ensino fundamental. Eu lembro muito das aulas que eu tinha no fundamental, por exemplo, sobre feudalismo, sobre o período da Idade Média, sobre um bocado de coisa, sabe? Tipo, até aquelas coisas que na época a gente estudava no primeiro ano do ensino fundamental 2, que era período paleolítico, período neolítico. Até hoje eu lembro um pouco disso. Então vai ser injusto falar que eu aprendi, que eu tive toda a minha base de ciências humanas só no terceiro ano. Mas de qualquer forma, lá no terceiro ano eu fiz uma coisa que eu acredito que pode ser uma dica muito útil para vocês aplicarem em um ano só, que foi o seguinte: eu naquela época, e
é até um equívoco que eu cometi e depois eu vou falar para vocês como consertar isso, mas eu não resolvia muitas questões. O que eu fazia para as ciências humanas era prestar muita atenção nas aulas, como eu sempre fiz, porque até essas aulas de humanas eram muito interessantes para mim. Então eu prestava muita atenção nas aulas de história, de geografia, até a parte de geografia física, que eu acho um porre, eu prestava atenção para saber pelo menos o básico, né, tipo de fuso horário, algumas nomenclaturas. E filosofia e sociologia também achava muito interessante, então eu sempre prestava bastante atenção. Então quando chegou no Enem 2015, que foi o Enem de quando eu terminei o ensino médio, eu consegui acertar 38 questões, basicamente com os conhecimentos que ainda estavam na minha memória das aulas que eu assisti. E qual é a dica que dá para tirar daí? Eu acho que hoje em dia você consegue encontrar cursos completos de história pro Enem, né, obviamente, no YouTube, cursos completos de geografia pro Enem no YouTube, filosofia, sociologia. E então eu acho que uma forma, para você que não tem base em ciências humanas, uma forma muito interessante é você, durante o teu dia de estudos, você vai ter aquele momento mais pesado de resolver uma prova de matemática, de resolver uma prova de natureza, mas, por exemplo, quando chegar de noite, você pode pegar teu celular e um fone de ouvido e começar a assistir essas aulas na ordem e prestar atenção, até porque são temas interessantes. E eu acho que com isso, para você que não tem base em ciências humanas, você consegue criar uma base muito boa para quando chegar mais naquele momento de fazer as provas, o que vai acontecer muito é você se deparar com uma questão e às vezes nem entender todo o contexto daquela questão, mas você vai lembrar daquela informação necessária para marcar a alternativa correta. Inclusive, depois de criar essa base, você vai conseguir aplicar muito melhor a dica que eu dei naquele vídeo que eu citei para vocês, que é uma dica de interpretação, que você consegue resolver questões que você não sabe totalmente o conteúdo, mas a partir da interpretação você consegue. E aí, o que eu faria junto com isso? Que foi o que eu não fiz no terceiro ano, que poderia ter me dado um resultado até melhor. Você incorpora a resolução de questões também, mas não qualquer questão. Eu acho que além de fazer esse trabalho de assistir às videoaulas, ou então você pode pegar livros de história, livros de geografia, mas eu acho que isso vai ser mais difícil. O melhor mesmo é que você escute as aulas, porque elas já são muito mais simplificadas e os temas são exatamente como caem no Enem. Além de fazer isso, você pega e resolve, e tira um momento para resolver provas antigas do Enem. Vocês vão ver que vocês vão conseguir pegar aquele conhecimento que vocês só escutaram na aula e vocês vão ler isso nas questões e vão conseguir marcar as alternativas corretas. Eu acho que isso para humanas funciona muito. A humanas do Enem, que é uma prova que não é tão complexa, eu acho que essa estratégia funciona bacana, assim, é diferente de provas que são mais difíceis. E assim, conteúdos de humanas definitivamente não são fáceis. É uma coisa que existem vários autores falando de um jeito, você tem várias contradições. Pessoas no ensino superior leem centenas de livros para tentar fazer uma conclusão em cima de cada assunto, mas falando especificamente da prova do Enem, é uma prova que não é muito complexa, que exige uma aplicação muito simplória dos conteúdos. Então você consegue fazer isso de assistir às aulas, escutar as aulas e depois tirar um momento um pouco menor, mais reduzido para resolver as questões, que você vai conseguir fazer uma boa prova com certeza. E é basicamente isso. Eu vou deixar aqui na descrição também os outros vídeos que eu fiz sobre ciências humanas aqui no canal. Se te interessa, dá uma assistida lá também. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você já tem um desempenho bom em humanas, se você tem alguma outra dica que você quer compartilhar com o pessoal. É isso e tchau!